Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da oitava da Páscoa. Estamos vivendo a alegria pascal, a alegria da ressurreição do Senhor. O Senhor que está ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 28º do Evangelho de São Mateus, dos versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados e amadas de Deus, o Evangelho desta segunda-feira é continuação do Evangelho da noite de Páscoa que nós ouvimos, onde as mulheres vão ao túmulo. Vem o anjo que remove a pedra e o túmulo está vazio. Agora as mulheres estão voltando do túmulo, vão anunciar aos discípulos aquilo que o anjo as tinha mandado anunciar, que o Senhor estava ressuscitado, estava vivo, que ele os precedia na Galileia. E enquanto as mulheres estão voltando para anunciar aos discípulos Jesus ressuscitado, aparece às mulheres. As mulheres têm uma aparição do Senhor ressuscitado, diz o texto. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. As mulheres se alegram, Jesus as convida: alegrai-vos. As mulheres agora abraçam os pés de Jesus, se encontram com o ressuscitado, sabem que é Ele mesmo. E Jesus então diz às mulheres: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quem são os irmãos de Jesus? São os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são chamados aqui pelo ressuscitado meus irmãos. Eles devem se dirigir para a Galileia. A Galileia foi onde tudo começou. É lá, amados e amadas de Deus, que os discípulos devem encontrar o Senhor. É lá que ele, ressuscitado, aparecerá aos discípulos. Lá eles me verão. Amados e amadas de Deus, é o Senhor ressuscitado que aparece às mulheres. As mulheres o experimentam. As mulheres veem que é o Senhor que tinha sido morto, crucificado, colocado no túmulo. Agora ele está vivo, ele está ressuscitado. Diz o texto do Evangelho: quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade. E fizeram o quê? Comunicaram o que tinha acontecido aos sumos sacerdotes. E o que os sumos sacerdotes fazem? E os anciãos fazem? Dão uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Amados e amadas de Deus, é a desculpa. Como justificar o túmulo vazio? Então justificam como dizendo que os discípulos roubaram o corpo
do Senhor. E dizem ainda, se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. E diz o texto do Evangelho, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Quer dizer, o boato de que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu corpo. Não querem verdadeiramente acreditar na ressurreição, não querem verdadeiramente entrar no mistério de Jesus. Esses sumos sacerdotes e esses anciãos preferem disseminar a mentira a acreditar na verdade que o Senhor está ressuscitado, vivo, presente no meio dos seus. Amados e amadas de Deus, vivamos dessa grande certeza. O Senhor está ressuscitado, está vivo, o sepulcro está vazio. Ele apareceu, as mulheres o viram, os discípulos o viram, experimentaram o Senhor ressuscitado. A sua ressurreição causou vida nova, causou evangelização, causou missão. A sua ressurreição move a nossa vida, a vida da igreja e a vida da história até hoje. A história agora é história de vida, é história de ressurreição. Não é mais a morte que diz a última palavra sobre a vida, mas é a vida que diz a última palavra, porque o Senhor está ressuscitado, porque o Senhor está vivo. Que você tenha um bom final, uma boa segunda-feira, que você tenha uma segunda-feira muito abençoada, vivendo a alegria da ressurreição do Senhor. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.